Fala pessoal, Thiago Simões aqui na área. Nesse conteúdo eu quero comentar sobre um assunto muito interessante com você, que é sobre como a nossa mente ela pode ser safadinha às vezes. Ela pode ser uma grande prisão que nós temos, a nossa mente, ela pode nos aprisionar de uma maneira muito bizarra. Mas a gente tem que entender que nós somos responsáveis muitas vezes, ou em todas as vezes, a gente quebrar as paredes dessa prisão e fazer com que a gente consiga realmente ter uma vida mais abundante, uma vida mais bacana, uma vida realmente que vale a pena ser vivida. E esse conteúdo vai ser baseado neste pequeno livrinho aqui. Vocês já devem ter visto, ou sei lá, pegado na mão, esse livro muito famoso, O Poder do Pensamento Positivo, do Norman Vincent Peale. Esse livro é muito antigo, não me recordo agora, acho que é de 1920 e pouco, 30 e pouco, eu não lembro. Eu já li, acho que umas 2 ou 3 vezes esse livro. Vocês podem ver que ele está até meio usadinho. Meu pai leu, minha mãe leu, né? A Rita, minha esposa, leu. A gente de vez em quando empresta. Se eu não me engano, eu tenho 2 desse livro aqui. Eu acho que o outro deve estar emprestado, porque eu estava querendo ler, enfim. Eu não lembro se meu pai tinha emprestado para alguém, a pessoa acabou não devolvendo, acabei pegando um, depois a pessoa devolveu, eu fiquei ficando com 2. É um livro que eu recomendo muito para todas as pessoas que acham que essa ideia, né, de pensar positivo, da gente, sei lá, que a nossa mente pode transformar a nossa realidade. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: existe muita baboseira nesse meio, existe muita gente falando coisas que não tem embasamento nem teórico, nem científico, e nem a gente pode ver isso na realidade. Simplesmente a gente pensar de forma positiva não necessariamente vai trazer os resultados que a gente gostaria. Não adianta nada eu cruzar os dedos aqui, você cruzar, vamos fazer um exercício, né? Eu cruzar os dedos, você cruzar os dedos e falar, olha, amanhã eu gostaria de ter $1 milhão na minha conta bancária a mais do que aquilo que eu já tenho. Misteriosamente esse dinheiro vai aparecer, nossa, eu acredito, né? Eu tenho fé, eu tenho realmente um poder, né, vou usar o poder do pensamento positivo para conseguir manifestar este dinheiro na minha conta bancária. Se você fizer este exercício, você vai chegar a uma seguinte conclusão: o dinheiro não vai brotar na sua conta bancária. Então não adianta as pessoas dizerem misticamente, né? Eu não sou contra nada, questões místicas, não é isso. Mas a gente tem que ter o pé no chão para muitas coisas. Então, o que o Norman Vincent Peale escreveu no livro são coisas baseadas em ciência, que funcionavam há 100 anos, mais ou menos na época que esse livro foi escrito, 80 anos, eu não sei direito, eu sei que foi há bastante tempo, mas que a neurociência, a psicologia moderna, ela tem corroborado e tem mostrado que realmente coisas acontecem quando a gente tem uma perspectiva positiva a respeito da nossa vida, a respeito das coisas que a gente precisa fazer. Então, se eu fosse você, eu pegava um papel e uma caneta para você anotar as coisas que eu quero compartilhar aqui com vocês. Se você não tiver um papel e uma caneta, salve esse vídeo para eu poder ver depois, né, que vai ter muita coisa interessante, né, que talvez você tenha que ver esse vídeo várias vezes. E se você gosta, você não está inscrito ainda no canal, se você gosta desse tipo de assunto, você quer aprender a ter uma vida mais bacana, uma vida mais leve, uma vida mais próspera, quer aprender a ganhar dinheiro de verdade, com negócios bacanas aqui na internet, várias coisas que eu falo a respeito do desenvolvimento pessoal, não deixe de se inscrever no canal. Clica aí para você se inscrever, ativa as notificações, que é o sininho que aparece logo embaixo, para sempre que eu publicar conteúdos novos aqui. Eu estou publicando conteúdos todos os dias aqui no canal, às vezes várias vezes por dia. Então, às vezes o YouTube acaba não entregando para todas as pessoas. Então é importante você ativar todas as notificações. E se você puder, dá um joinha, né, aí para que esse conteúdo seja entregue para mais pessoas. Isso não custa nada, é só sei lá, clicar no joinha, para que mais pessoas possam se beneficiar desse conteúdo. Se você, obviamente, não precisa fazer agora não, se você não quiser. Pode esperar o final do vídeo. Se você achar que valeu a pena, dá um joinha aí, para que mais pessoas realmente recebam, que a gente tem visto que o YouTube está cheio de um monte de coisa que as pessoas não se aproveitam, né, coisas banais e tal. E esse tipo de conteúdo que vários outros canais produzem também, conteúdos bacanas, conteúdos que elevam as pessoas enquanto seres humanos, enquanto indivíduos, enquanto, né, pessoas realmente que querem progredir na vida, às vezes acaba ficando, né, com poucas visualizações. Então a tua curtida realmente é bastante importante.
Antes de eu começar mesmo no conteúdo, né, que eu vou compartilhar aqui com você nas anotações que eu fiz aqui, eu vou dar um breve, não é nem resumo, mas algumas coisas que são importantes aqui do livro, do Norman Vincent Peale. Claro que tem muitas e muitas informações, mas eu anotei 3 aqui que são principais que você pode aprender. Não vou dar spoiler do livro, eu realmente recomendo que você... Isso aqui você encontra em sebo, talvez você encontre por R$15, R$20 isso em sebo. Eu nem sei se isso aqui é publicado atualmente, eu nem sei qual que é a edição desse livro que eu tenho, mas todos os livros que eu tenho outro exatamente igual, na mesma capa azul, não sei se mudou a capa, então anote aí, tá? O Poder do Pensamento Positivo do Norman Vincent Peale. Uma das coisas que você aprende no livro é o seguinte: você aprende a identificar e substituir pensamentos limitantes. Todos nós temos pensamentos limitantes. Por mais que você ache que não, que você é o bam, você é o supra-sumo das coisas, nós temos pensamentos limitantes que vieram da nossa primeira infância, que vieram das coisas que nós tentamos fazer e não deu certo, que vieram das nossas decepções, que vieram dos grandes problemas que nós passamos da vida. E o nosso inconsciente vai ficando cheio dessas informações. Por mais que você acredite que você não tenha, lá dentro, né, dentro aí da sua cabecinha, com certeza tem muita coisa que precisa ser identificada, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é um dos primeiros passos, a gente identificar, né, as crenças limitantes para a gente conseguir superá-las, e a gente consegue isso. Por mais que você fale, nossa, Thiago, eu tenho 80 anos, não vou conseguir mudar, com certeza vai, a gente consegue reprogramar o nosso cérebro. Então, uma das coisas que você vai aprender no livro, tá, é sobre isso. Você vai identificar e substituir os pensamentos limitantes. Outra coisa, você vai aprender a construir autoconfiança, porque muitas pessoas que têm este problema, né, de pensamentos limitantes sofrem de complexo de inferioridade. A pessoa se acha inferior, às vezes nem sabe qual é a raiz do problema. O livro mostra como que a gente pode identificar isso de uma forma muito tranquila, de uma forma muito didática. Com certeza, nossa, eu lembro quando a minha mãe leu esse livro, ajudou muito ela. Várias outras pessoas que eu recomendei esse livro me agradeceram muito depois, que é um livro muito curtinho, sei lá quantas páginas tem isso daqui, tem, deixa eu ver aqui, 260 páginas mais ou menos. E, enfim, é uma escrita muito gostosa de ler, não é nada muito técnica. Então, sei lá, em 2 semanas, se você pegar um pouquinho para você ler, 1 mês, você consegue ler esse livro com toda certeza. Tá? Vale muito, muito a pena. Se você tem este anseio, esta vontade de você superar suas crenças limitantes, né, tirar esse complexo de inferioridade que muitas vezes você tem. E a outra coisa que o livro ensina, e aqui não é ficar só na teoria, né, de pensar positivamente, é você conectar os teus pensamentos com ações. Então, como eu já te falei no começo do vídeo aqui, não adianta nada a gente pensar só positivamente. Você tem que conectar isso com ações. São as ações que vão realmente trazer os resultados que você quer na sua vida. Então o livro ele fecha todo esse ciclo, né, de a gente identificar os pensamentos negativos, os pensamentos limitantes, como é que a gente substitui isso e como é que a gente age para a gente ter uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida mais bacana. Recomendo muito, muito para você. Beleza? Dito isto, eu fiz algumas anotações aqui a mais que eu aprendi aqui com o livro do Norman Vincent Peale, mas alguns temperos meus aqui que eu acho que é interessante para você levar para a sua vida e você começar a agir, né, de acordo com as coisas que você sabe que você precisa fazer para você ter uma vida mais bacana. Então, primeira coisa, e aí eu integro isso com várias outras coisas que eu já disse aqui em outros conteúdos, com questão de espiritualidade, com questão de filosofia, com questão de mentalidade, com questão de neurociência. A primeira coisa é que a sua mente, a minha mente, ela cria a nossa realidade. Você concorda comigo? A forma que você enxerga o mundo, as lentes que você tem, tudo aquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, isso daí vai transmitir para você a forma que você está enxergando o mundo. Então a sua realidade tem tudo a ver com a forma que você pensa. Talvez outras pessoas estão passando por momentos diferentes e estão enxergando coisas diferentes do que você, porque tem uma lente diferente, ela enxerga o mundo de uma maneira diferente porque ela tem uma mente diferente. Então a gente consegue transformar esses pensamentos, que talvez sejam pensamentos limitantes, talvez sejam pensamentos negativos, e você transformando esses pensamentos, você vai transformar a sua realidade. Então, uma coisa que eu anotei aqui é que esses pensamentos negativos e limitantes, eles são basicamente um cimento que constrói as paredes dessa prisão que eu comentei no começo do vídeo. Esses pensamentos negativos é o cimento, é a argamassa que vai conectar todas essas grandes besteiras que muitas vezes a gente pensa e vai fazer com que a gente tenha uma vida muito ruim, né?
A gente tem o poder de escolher aonde a gente foca a nossa atenção. Isso aí, o livro fala muito também a respeito disso. Às vezes a gente não tem como bloquear pensamentos que vêm na nossa mente, porque nós não somos os nossos pensamentos. A gente já sabe sobre isso, né? A neurociência explica muito isso, espiritualidade muito mais ainda. Então a gente não tem como evitar os pensamentos virem, mas a gente consegue focar a nossa atenção. Eu posso continuar remoendo os pensamentos negativos e dizendo que é isso mesmo, e eu nutro esses pensamentos com outros pensamentos negativos, e adivinha só o que vai acontecer na vida da pessoa que fizer isso? Com certeza vai ficar encarcerado, e quanto mais, é como se fossem laços que a gente vai dando, né, ao longo, né, do nosso corpo. Imagina, quanto mais laços você dá, mais difícil é para você quebrar nessas algemas, você quebrar realmente esses grilhões e fazer com que você saia desse ciclo. Então toma muito cuidado, né, onde você concentra, né, o seu pensamento. Se você começar a concentrar os seus pensamentos em pensamentos de gratidão, pode estar acontecendo um monte de coisa na sua vida, mas eu tenho certeza que você tem muita coisa para você agradecer. Talvez agradecer a sua saúde, né? Talvez agradecer a família que você tem, talvez agradecer a casa onde você mora, o alimento que você tem todos os dias. E talvez você não tenha nada disso, mas você pode agradecer que você está vivo mais um dia para você transformar a sua realidade. Tem gente que vive realidades muito difíceis. Então não estou dizendo para tampar o sol com a peneira. Quando as coisas estão, o barco está afundando, você fala, não, o barco não está afundando. Não é esse tipo de pensamento positivo que eu quero dizer para você. Eu quero falar para você, isso aí a gente fala muito, a gente aprende muito com o estoicismo também, a gente tentar encontrar motivos, né, e lições que a gente pode aprender mesmo nos problemas que a gente está passando. E ser grato, é uma coisa que eu aprendi, a gente ser grato todos os dias. Né? Grato, né, por mais um dia, grato pela saúde, grato pelo ar que a gente está respirando. Não precisa falar a respeito de Deus ou alguma coisa assim, né? Mas eu agradeço a Deus, né? Eu particularmente, né, acredito realmente, né, que tenha, né, um Deus pessoal, né, que nos ilumina, mas cada um, né, ser grato. Você está assistindo esse vídeo aqui, agradeça. Não sei se você está vendo através do seu celular, através da sua televisão, através do seu tablet, através do seu computador, né, você tem condições. Existem inúmeras pessoas, né, mais da metade das pessoas deste planeta não tem acesso àquilo que você tem. Aqui no Brasil, quase metade das pessoas, isso é muito bizarro, quase metade das pessoas não tem acesso a esgoto. Né? Esgoto, uma coisa básica. E aí, às vezes a gente abre a torneira ali e sai água, né? E a gente tem água encanada, a gente nem se dá conta disso. Você já agradeceu o fato de você abrir o chuveiro, cair água, você poder tomar banho? Você é grato por essas pequenas coisas. Isso daí vai ajudar você a focar nas coisas positivas que você tem, por mais problemas que você está tendo, às vezes problema no seu casamento, às vezes algum problema de saúde de algumas pessoas da sua família que você ama. Eu sei, a vida é complicada, mas foque nas coisas positivas. O livro mostra isso também, e se eu fosse você, eu faria isso, para você ter uma vida mais bacana também. Outra coisa a respeito de como que a nossa mente cria a nossa realidade, é a questão da gente questionar. Então, ao invés da gente questionar por que eu estou pensando isso, às vezes algum pensamento que vem, algum pensamento limitante, você tem que começar a pensar o seguinte: esse pensamento me ajuda ou ele me limita? Esse pensamento está me ajudando ou está me atrapalhando? Quando a gente entende isso, esse é o primeiro passo para a nossa liberdade. Então, se você tem pensamentos negativos, obviamente, né, se você nutre a sua mente, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, né, você está sempre nutrindo a sua mente com notícias ruins, fofoca, né, colaborando inclusive com a fofoca das pessoas, você vai ter esse tipo de pensamento com certeza. Pensamentos limitantes, pensamentos ruins. Então, na hora que o pensamento vier, você fala, isso aí vai ajudar, né, a eu crescer como pessoa, a eu crescer como indivíduo, eu conseguir conquistar a vida que eu gostaria. Se não vai me ajudar, começo a eliminar o pensamento, falar, não, isso aqui não tem lugar aqui na minha mente. E começa a agradecer, começa a olhar. Lembra que eu falei de focar em coisas positivas na nossa vida? Isso vai fazer muita diferença. Não é que vai fazer muito, acho que vai fazer toda a diferença. E começa por aqui, entendendo que a nossa mente cria a nossa realidade. Essa é a primeira coisa, a primeira lição que eu quero passar para você das coisas que eu aprendi no livro aqui, certo? Outra coisa é a gente se libertar dessas crenças. Tá, beleza, Thiago, eu entendi que eu tenho crenças limitantes, mas como é que eu me liberto disso? Eu não consigo, eu já tenho, sei lá, faz 30 anos que eu tento fazer isso e parece que não consegue, parece que é uma missão impossível. Existem certas coisas que a gente precisa fazer. É óbvio que se você continuar
fazendo as mesmas coisas que você está fazendo, você vai continuar tendo os mesmos resultados que você está tendo e provavelmente não é isso que você quer. Então, quando você identifica as suas crenças limitantes, por exemplo, algumas crenças que eu anotei aqui, né, para mim, né, e que eu quero passar para você. Um exemplo, que sempre isso vem na minha cabeça: eu não sou bom o suficiente. Por mais que eu... vou dar um exemplo aqui na parte de criação de conteúdo. Né? Eu crio conteúdo já há muito tempo, já tive grandes problemas para criar conteúdo. Conteúdo em vídeo para mim era impensável há um tempo atrás, eu não conseguia, eu gaguejava, aquela série de coisas. Se você acompanha os meus conteúdos aqui, você sabe. E a gente ensina as pessoas também a criar conteúdo e tal. E vira e mexe, eu tenho grandes resultados, graças a Deus. Não quero falar sobre mim aqui nesse vídeo, parece que eu estou enchendo a minha bola, não é isso. Mas eu e a Rita, graças a Deus, a gente tem muitos clientes e tem ajudado muitas pessoas. Mas sempre tem aquela vozinha dizendo: olha, você não é bom o suficiente. Quem é você para falar essas coisas com as pessoas? Quem é você? Que autoridade você tem para você falar com aquelas pessoas? Você precisa estudar mais, imagina, você não tem capacidade. Todo esse tipo de coisa vem na minha cabeça, inclusive hoje. Então a gente não está livre dessas vozes, dessas vozinhas que ficam falando com a gente. Não estou dizendo que eu estou completamente blindado, né? Na verdade, eu meio que estou, no sentido de blindagem dessas vozes virem e não me atingirem hoje. Mas já pegou muito isso para mim. Por isso que eu anotei aqui. Eu sempre tive isso, continuo tendo. Eu não sou bom o suficiente. Eu confesso para vocês que sempre vem isso para mim. Né? Eu não sou... Será que as pessoas vão gostar desse vídeo? Será que elas vão conseguir aplicar isso na vida delas e conseguir ter resultado? Não só nos vídeos, mas em outras criações de conteúdos que eu faço, ou dos meus clientes. Né? Sempre vem essa vozinha para mim. Eu não sou bom o suficiente. Talvez aconteça a mesma coisa com você. A gente precisa substituir isso, né? Por exemplo, não sou bom o suficiente, isso não é para mim, né? Isso daí a gente entende que são padrões mentais nossos. A gente precisa substituir e dizer: não, eu estou conseguindo, estou fazendo o melhor que eu posso, já consegui antes, vou conseguir de novo. E gradativamente a gente vai se tornando pessoas mais fortes. Gradativamente a gente vai entendendo que a gente dá conta do recado. E essas vozes vão ficando cada vez mais fracas. Não que elas não venham, elas sempre vão vir, mas elas vão ficando cada vez mais fracas. Então, a gente tem que entender que essas vozes são histórias só, que a gente conta. É nossa mente que cria isso. Eu já disse que a gente não é nossa mente. Essas vozes não são suas. É nossa mente que faz isso. Elas não são verdades, ou não são necessariamente verdades. E você pode reescrever essas histórias a qualquer momento, dizendo: não, lógico que eu dou conta do recado. Por exemplo, eu não lembro quantos vídeos eu tenho, né, gravados aqui neste canal, mas deve ser perto de 500, ou já passou de 500, alguma coisa assim. E sempre que vem isso: será que eu não sou bom o suficiente? Cara, eu já fiz mais de 500 vídeos, sabe? Pode ser que não seja bom, pode ser que tem vídeos que são melhores do que outros, ou conteúdos que são melhores do que outros, não tem importância, mas eu sei que eu dou conta do recado. Eu sei que tem pessoas que estão se beneficiando disso, eu recebo um monte de feedback positivo, às vezes eu recebo alguns feedbacks negativos, obviamente, né? Não estou alheio às críticas, né? Mas são críticas que às vezes vêm, né, para o meu bem, né, para eu tentar melhorar alguma coisa, e tá tudo certo, não tem esse problema de perfeccionismo, né? Então tá tudo certo. Então a gente pode reescrever essas histórias que a gente conta na nossa mente. E aí, óbvio que a gente precisa fazer uma substituição, a gente precisa trocar essas crenças limitantes. Por exemplo, eu não consigo, vou dar um exemplo para você. Se você quer realmente ter um negócio de sucesso na internet, uma das coisas que eu sempre falo para os nossos alunos aqui: você precisa aprender a criar conteúdo. Não interessa qual a sua profissão, você pode ser um pedreiro, você pode ter uma lavanderia, você pode ser pintor de parede, pintor de carro, você pode ser um médico, pode ser um advogado, você pode ser um fisioterapeuta, uma cabeleireira. Você precisa aprender a criar conteúdo. É isso aí que vai... Daqui para frente, pode escrever isso daí, escreve a data que você está vendo esse vídeo, né? As pessoas que vão ter sucesso na internet são os criadores de conteúdo, principalmente nessa era de inteligência artificial que a gente está vivendo. Os conteúdos estão cada vez mais frios, cada vez mais engessados, cada vez mais sem alma. Quem produz conteúdo, que mostra que sabe o que está fazendo, vai conseguir clientes, vai poder cobrar mais caro, vai se tornar um especialista, beleza? Então, a gente fala isso para as pessoas, só que as pessoas dizem: poxa, Thiago, mas eu não consigo, eu não sei escrever, eu não sei gravar um vídeo, se eu gravar, sei lá, eu gaguejo, eu tenho um problema, né? Então o que você vai fazer? Ao invés de você falar eu não consigo, você diz assim para você: eu não consigo ainda, eu não sou bom ainda, mas eu preciso fazer para me tornar bom.
eu preciso agir para conseguir ter resultado. Então a gente começa a mudar a forma como a gente pensa. Mudando a forma como a gente pensa, a gente vai mudar a forma das nossas ações. Se a gente mudar a forma como a gente age, obviamente a gente vai transformar a nossa realidade. Lembra que eu falei que a nossa mente cria a nossa realidade por conta disso. Transformando a nossa realidade, os nossos resultados serão diferentes. Se os nossos resultados vão ser diferentes, a nossa vida obviamente vai acabar sendo diferente. Então precisa fazer essa troca. Sim, é um exercício, obviamente isso nunca vai acabar. Não vou dizer para você que você vai ficar imune, já disse para você, até hoje eu venho essa ideia, você não é bom o suficiente, você não vai dar conta do recado, né? Quem você pensa que você é para fazer isso? E eu calo a boca desses pensamentos dizendo, pô, manda bala que eu sei que eu dou conta do recado. Então precisa identificar as crenças limitantes e fazer essa troca. Outra coisa que é extremamente importante, que a gente precisa agir, mesmo quando a gente está com medo. Já fiz vários conteúdos a esse respeito também, a respeito da coragem. Coragem não é a gente agir quando a gente não está com medo, porque não tem sentido nenhum, né? Aí não é, a pessoa não é corajosa de fazer alguma coisa que ela está sem medo. Então, mesmo que você esteja com medo, qual que é o seu medo? O medo de falar em público? É o medo de você, sei lá, conversar com uma pessoa que você quer se declarar para ela, que você a ama, que você queria, sei lá, convidar para sair, e você tem medo, né? O que é que tem medo? Você tem medo de encarar suas finanças de verdade? Você sabe que, sei lá, você olha para a tua conta bancária, a conta está diminuindo, você tem medo de encarar o que você precisa fazer? Tem que agir mesmo como você está com medo, né? Isso deve ir criando aquela couraça que eu já disse para vocês, né? As coisas, obviamente, os problemas vão acabar vindo, as vozinhas vão acabar aparecendo aqui para você, mas enquanto você está agindo, você vai perceber que você dá conta do recado, né? Nada é tão ruim assim como a gente imagina na nossa mente. É bizarro isso, né? Nossa mente parece que joga contra a gente. A gente começa a criar ambientes dentro da nossa cabeça que são extremamente desfavoráveis, né? E a hora que a gente vai agir, a gente fala, pô, não era tão complicado assim, né? Eu tava com medo de fazer isso, sei lá, eu tava com medo de falar com a pessoa, eu tava com medo de falar em público, eu tava com medo de fazer um conteúdo, escrever um negócio lá, ou tirar uma foto, ou gravar um vídeo. Você vai ver que você não vai cair um braço seu, você não vai morrer, você não vai acontecer nada. Muito pelo contrário, você vai se tornar uma pessoa muito mais forte e da próxima vez vai ficar menos difícil. Você vai entendendo como é que você faz as coisas, isso em qualquer área, né? Então a gente tem que entender que o medo é o carcereiro dessa prisão nossa. A gente tem que se livrar dessa prisão, né? Ele não tem poder sobre você, o medo não tem poder sobre você. Se você agir, né, de acordo com aquilo que você sabe que você precisa agir, tem que encarar o medo de frente, né? Identificar quais são esses medos e falar, pô, eu vou agir, né, mesmo estando com medo. E não precisa agir de uma forma drástica. Aliás, eu recomendo que você não faça isso. Dê pequenos passos. Dê pequenos passos. Você quer começar um negócio novo? Aí, sei lá, a pessoa quer começar um negócio. A gente fala muito aqui sobre negócio na internet. A gente vê um monte de gente faturando 50 mil, 100 mil reais por mês. A pessoa quer começar fazendo isso e a pessoa nunca conseguiu vender nada na internet, por exemplo. Não sabe nem como é que faz. Então comece devagar, consiga o seu primeiro cliente, consiga fazer a sua primeira venda, entenda como é que tudo isso funciona. Depois que você faz isso, você vai entendendo que você é capaz. Pô, se eu conseguir fazer um cliente, eu consigo fazer 2, eu consigo fazer 5, eu consigo fazer 10, eu consigo fazer 100. E aí você vai entender sobre escala. Hoje a gente tem condições de fazer múltiplas vendas todos os dias, e a gente ensina os alunos a fazer isso, porque a gente tem um método, né? E a gente começou com um cliente, né? A gente começou vendendo para uma pessoa, e isso vai dando para a gente resiliência e vai dando para a gente, obviamente, mais conhecimento de como é que a gente pode fazer as coisas. Aí o medo não fala mais alto. A gente tem medo porque a gente não tem conhecimento direito do que a gente vai fazer. Mas mesmo assim a gente tem que agir. Tem que agir mesmo quando a gente está com medo. Mas faça um passo de cada vez, beleza? E a última coisa que eu queria conversar com você a esse respeito, a respeito do livro do Norman Vincent Peale, mas não é especificamente a respeito do livro, mas ele aborda também, a gente precisa construir novos hábitos. Não pense você que você ficar do jeitinho que você está aí, confortável, né, na sua zona de conforto, você vai bloquear essas vozes, você vai ter uma vida mais corajosa, você, né, vai conseguir domar a sua mente, né? Não vai. Você precisa adotar novos hábitos. Então, o caminho para a liberdade, de verdade, que a gente quer, ela é pavimentada, né, por novos hábitos. Você tem que ter novos hábitos na sua vida.
Para você ter resultados diferentes, obviamente você vai ter que fazer coisas diferentes. Então, como assim, Thiago? Primeiro, é importantíssimo a gente criar rotinas que ajudem a gente. Eu tenho rotina, por exemplo, todos os dias. Eu acho que rotinas, sistemas, é muito mais importante às vezes do que conhecimento em si. Estou dizendo que conhecimento não é importante, pessoal, mas eu tenho rotinas. Todo dia de manhã eu acordo, eu costumo acordar às 5h da manhã, para começar a fazer algumas coisas nos meus trabalhos aqui. Depois de meia hora eu tomo um café, eu e a Rita nós vamos à academia. Depois de chegar na academia, né, a gente vai ver a mensagem que a gente recebe dos clientes, a gente vai responder coisas que são mais urgentes. Depois, normalmente, eu vou fazer isso que eu estou fazendo aqui. Cheguei há pouco tempo da academia, respondi algumas pessoas, estou gravando conteúdo, daqui a pouquinho nós vamos almoçar. Depois a gente tem a parte de estudo, depois a gente tem a parte de criação de produto, de atendimento de mais clientes, de mentoria. Então, a gente tem rotinas para a gente fazer. E quando a gente tem essa rotina, meio que a gente entra num piloto automático do bem. A gente não fica pensando. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse vídeo aqui, ele foi pensado ontem, enquanto eu estava lendo, estou sempre lendo, relendo algumas informações aqui. Então eu estava relendo algumas informações lá do Poder do Pensamento Positivo, e aí eu tive a ideia, né, eu sei que eu precisaria gravar hoje, então esse vídeo já foi pensado ontem. Não é que eu chego do nada, né? Tem gente que acha que é assim que funcionam as coisas, né? Do nada, fala, legal, eu vou gravar um conteúdo do livro lá. Ou, me deu vontade. Não existe vontade. Não é vontade, é rotina. E quando você cria essa rotina, você doma a sua mente. Você consegue realmente fazer com que você seja o senhor das suas ações. Então precisa ter rotina. Não vai achar que você, a hora que der vontadinha, a hora que você tiver afim, você vai comer de uma maneira saudável. A hora que você tiver afim, você vai à academia ou fazer alguma atividade física. Ou a hora que der, as coisas vão... Não vai dar. Tem que ter rotina. E para isso você tem que criar hábitos novos. Uma coisa que eu recomendo muito também, como parte da sua rotina, meditação. Meditação. E tem gente que acha que é uma coisa extremamente complicada, né, que você tem que pôr lá uma roupa de algodão branca, ficar em posição de lótus, né, segurando os dedos assim, fazendo né, como os monges ali fazem e tal. Beleza, isso é um tipo de meditação. Mas a meditação que eu digo, e depois eu vou fazer conteúdos a esse respeito, é a questão do silêncio. Você deixar a sua mente, né, deixar vir todos esses pensamentos, vem pensamentos ruins e tal, boleto, discussões, briga do trânsito, coisa que você achava que você deveria ter falado para a pessoa e acabou ficando entalado. Deixa vir os pensamentos. Deixa vir como se fosse uma descarga. Né? É importante você fazer isso. Extremamente importante. Talvez você não se dê conta disso. Ou talvez você diga, não, Thiago, eu já ouvi falar mesmo que esse negócio de meditação é muito bom e tal. Um dia eu vou fazer. E você nunca faz. O que você deve fazer? 5 minutinhos, 10 minutinhos do seu dia. Parar, sentar, né, em uma posição legal, não precisa ser em posição de lótus, em posição pôr as pernas atrás da nuca, não é nada disso. Deixar vir os pensamentos. Esses pensamentos, normalmente no começo, quando você não tem esse hábito, eles vão vir como se fosse uma torrente de águas, assim, vai, né, vir de forma violenta. Você não vai conseguir parar esses pensamentos. Não é para você conseguir parar. Tem gente que acha que é isso, não precisa bloquear os pensamentos e ter uma mente nula. Não, você não vai conseguir fazer isso. Depois de um tempo, sim. Tá? Deixa esses pensamentos virem. Você vai perceber que eles vão começar a ficar mais baixos, da tua frequência. Você vai entrar lá em as fases, né? Na alfa, delta, teta e tal. Você vai começar a ter uma frequência cerebral diferente. Tua respiração começa a ficar diferente. Você começa, né, a entender, né, que esses pensamentos eles vão começar ficando mais fracos até que você vai conseguir ficar sem pensar nada. Isso é extremamente prazeroso de você fazer e você fica uma pessoa mais tranquila. É o que o pessoal chama de zen, né? O zen budismo prega muito isso. Pessoa zen, tá de boa, mas a prática de meditação ajuda muito a gente a fazer isso. Né? Ajuda a gente ter essa ideia da gente pensar positivamente começa por aí. A gente bloquear esses nossos pensamentos negativos, beleza? E a outra coisa, né, a respeito dos hábitos aqui que eu anotei, eu sempre falo isso, a gente celebrar pequenas vitórias, pequenas coisas que a gente consegue conquistar, que a gente talvez ficou meses, anos, né, tentando fazer e não conseguiu fazer, né, e pequenas vitórias que a gente consegue
eu acho que é importante elas serem celebradas. Os pequenos passos que você dá, como eu falei, o primeiro cliente que você faz, sei lá, você conseguir domar você, talvez você seja uma pessoa muito impetuosa, né? Você, sei lá, é uma pessoa que fala as coisas de uma maneira assim, sem pensar, e às vezes você consegue domar isso, né? Isso é uma coisa que você tem que celebrar, né? Essas pequenas vitórias, né, que a gente pode ter quando a gente consegue, quando a gente pelo menos tenta, né, domar a nossa mente. Se a gente fizer tudo isso que eu falei aqui, isso aqui são algumas anotações que eu trago para mim, que eu gosto de trazer para vocês, com certeza a gente vai conseguir se libertar desta cadeia, que é muitas vezes, né, que a gente vive nessa prisão da nossa mente, desse ciclo de pensamento negativo, desse ciclo de ideias que você não dá conta, que você não é bom o suficiente, como é o meu caso, como muitas vezes acontece, que, cara, deixa isso pra lá, né, não, nem tenta que você não vai conseguir, esse tipo de coisa, né? Comece a substituir isso por outros tipos de pensamento, né? Diga que essa daí é só uma historinha que a tua mente está te contando. Não, eu consigo sim, eu dou conta do recado. Comece devagar, comece dando os primeiros passos e aí você vai com certeza conseguir perceber que a sua vida vai ser completamente transformada. Eu espero do fundo do meu coração que você aplique essas coisas que eu disse aqui para vocês. Eu espero que você que está escutando essa mensagem, você estaria precisando, né, ouvir essa mensagem. Talvez você já tenha escutado outras pessoas falar mais ou menos a mesma coisa, mas eu me sentiria muito honrado de ser responsável, de dizer, poxa, aquela mensagem que o Thiago falou para mim realmente calou aqui no meu coração, né? Eu vou tentar bloquear. Talvez você esteja passando um momento depressivo, você esteja passando por um momento de angústia, um momento de frustração, né? Tudo isso vai passar, garanto para você, como tudo passa, né? A gente aprende isso no budismo também. Tudo é impermanente. Fica tranquilo que as coisas vão passar, mas entenda, né, que você precisa aprender, né, a como é que você pode domar a sua mente e fazer com que os pensamentos negativos que vêm, que com certeza virão, não vou dizer para você que você, a partir de agora, né, você não vai ter mais pensamento negativo, muito pelo contrário, mas toma cuidado com as coisas que você coloca dentro, né, da sua mente, leia bons livros, para de assistir noticiário na televisão que só tem coisa desgraceira lá, conversar com pessoas que só te arrastam para baixo, né, mas esse é assunto para um outro vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você puder, deixa um comentário aqui abaixo com as suas impressões, se você já passou por esse tipo de problema, né? Enfim, como é que você resolveu tudo isso daí, né? Deixa aqui nos comentários que eu tenho um grande prazer em ler o que você tem para falar para mim. Beleza? Forte abraço para você e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.